A paz seja convosco. Louvamos mais uma vez a Deus pela sua bondade, pela sua graça sobre as nossas vidas, porque Ele é o único, Ele é aquele que é a brilhante estrela da manhã. Satanás, ele quis ser a estrela da manhã, mas nós temos a brilhante estrela da manhã. Nós temos que louvar cada dia mais ao Senhor, reconhecendo a sua grandeza e a sua bondade. Um desafio que de vez em quando eu dou para as pessoas que eu estou aconselhando ou discipulando é olhar e tentar encontrar Deus na natureza. A gente tem tido oportunidade de nos sábados estar lá na frente, lá no lago, né? Lá do parque, e a gente fica olhando para as pinturas que Deus faz no céu. É uma coisa deslumbrante. Tons de cores que celular nenhum consegue capturar. Aí a Rô tira foto, eu tiro também, fica comparando, falando, não tem como você capturar esse momento com tanta perfeição que o Senhor assim nos concede. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema, o chamado de Mateus. Todos nós temos um chamado. Alguns são chamados para o casamento, outros não. Outros são chamados para serem empreendedores, outros não. Outros são chamados para os esportes, outros não. Mas quando nós falamos em relação a filhos de Deus, quando nós falamos em relação a cristãos, todos temos um chamado de ser servos. Servimos ao Senhor. Em qualquer tempo, em qualquer lugar, nós somos chamados a sermos servos. Esse chamado é um chamado individual e revela para nós o que nos é importante. Se é o temporal, se é o eterno. Quando Jesus chamou Pedro, André, Tiago e João, eles eram pescadores. E aqueles homens, eles podiam voltar a qualquer momento para a sua atividade. Se houvesse algum problema, se Jesus os mandasse embora, eles poderiam voltar à sua atividade de pescaria, mas Mateus, ele não podia fazer isso. Mateus, ele tinha um trabalho que nós falamos na semana passada, um trabalho importante dentro do cenário econômico, mas que era repudiado pelos judeus. Mas mesmo assim, dentro de um tempo em que as pessoas elas viviam apenas para comer e tinham que ser satisfeitas com isso, Mateus, ele era uma pessoa próspera. E após a desistência dele, com certeza várias pessoas queriam querer tomar o lugar dele. Mateus não tinha essa segurança de Pedro, Tiago, João. E era isso que Jesus estava mandando ele fazer. Exatamente o que Mateus fez. Ele abriu mão da segurança dele em prol de Cristo. E a pergunta para você é: o que você responde ao chamado de Jesus? Como você responde? Você responde colocando ele em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, aonde que ele está na sua vida? A palavra de hoje tem como título a presença do noivo. Nosso amado Jesus, que é aquele que é esperado pelos judeus ainda, e que por nós, ele também é esperado na sua segunda vinda. Quero convidar você a abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9. Vamos ficar de pé, Júlia. Vamos ficar de pé. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Versos 14 a 17. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos 14 a 17. Assim diz a palavra de Deus. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram:
por que jejuamos nós e os fariseus, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Palavra do Senhor, amém? Louvamos a Deus porque Tu és bendito, Deus. Louvamos ao Senhor porque o Senhor nos dá o Espírito Santo para que nós possamos ouvir a Tua voz, entender os Teus recados, os Teus desígnios, a Tua palavra. Este mundo caótico e tenebroso precisa da Tua luz e da Tua palavra, da Tua direção. Não estamos aqui para ouvir discursos humanos, mas queremos ouvir a Tua voz. Peço que o Teu Espírito seja sobre cada um, seja aqui fisicamente, seja onde estiver assistindo na internet, que cada um possa receber um recado santo do Senhor e que o Senhor me capacite a ser um instrumento da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Interessante a sequência desse texto. A gente vê o chamado de Mateus, ele que era um coletor de impostos, que tinha um trabalho que era odiado, e Mateus ele fica muito feliz com o chamado dele. E ele era um homem de muitas posses, e ele decide dar uma festa, e ele chama as pessoas que estão à sua volta. Ele chama as pessoas que eram do seu convívio. E a palavra de Deus diz que vários publicanos e pecadores estavam naquele lugar. Não sei se Mateus chamou os fariseus, mas eles estavam lá. E aí eles olham, nós vimos na semana passada, eles olham para Jesus e acham estranho, por causa de todo um contexto de limpeza ritualística. Eles acham estranho que Jesus estivesse ali comendo com aqueles homens. E perguntam, por que Jesus está comendo? E Jesus responde que ele não veio para os doentes, não veio para os sãos, mas ele veio para os médicos. Mas aí a história não acaba aí. Ele continua naquele almoço, naquele jantar, não sei qual refeição que eles estavam tendo. E aí os discípulos de João Batista ficam incomodados e perguntam, por que nós, os discípulos de João, e os fariseus jejuam e os seus discípulos não? Não era motivo de espanto que Jesus fosse criticado pelos fariseus por causa da prática de comer com publicanos e pecadores. Era comum, era normal, já era esperado. Porém, no incidente registrado em seguida por Mateus, nós vemos Jesus recebendo críticas de uma fonte surpreendente, os discípulos de João Batista. João Batista, que quando vê a figura de Cristo, ele olha e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. A questão de você desatar sandálias tem uma importância grande naquele tempo, porque as pessoas elas andavam dentro de estradas não pavimentadas, em que havia esgoto ao céu aberto, e as pessoas elas tinham os pés sujos. Então, o João Batista, que era o precursor do Filho do Homem, ele fala, eu não sou digno nem disso. E aqueles homens estavam lá, não sei se por curiosidade, ou porque João Batista havia falado para eles que ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Assim como Jesus, João reuniu seus discípulos ao seu redor e ensinava sua forma rigorosa de piedade. Tanto João Batista, que veio antes, como Jesus, eles ensinavam o que é ser filho de Deus, que é a grande pegada do Evangelho de Mateus no Sermão do Monte, mostrando o que é e como nós devemos agir e testemunhar.
Entendendo que testemunho não tem a ver com o que você faz ou o que você vive. Testemunho tem a ver com a palavra de Deus. É por isso que nós temos que tomar cuidado com os nossos testemunhos, porque os nossos testemunhos eles podem ser contradizidos, contraditados. Ou você pode olhar, achar defeitos e falha nele, mas quando você trata do testemunho das Escrituras Sagradas, não tem como. É por isso que nós temos que procurar falar em público sempre que possível, apenas dentro das Escrituras Sagradas, trazendo uma ilustração ou outra, mas com esse cuidado de você não macular através de um mau testemunho. Assim como Jesus reunia os seus discípulos, também João Batista também reunia os seus discípulos. Nesse tempo, João Batista deveria estar preso, porque se não tivesse preso, talvez esses discípulos que eram os críticos, eles não estariam com Jesus, eles estariam com João Batista. E esse povo é um povo que, se você continuar estudando a história dos judeus, você vai ver que se levanta uma seita logo após a morte de Jesus por essas mesmas pessoas que eram extremamente críticas em relação a uma série de coisas e fugiam um pouco do contexto do ensinamento de Jesus Cristo. Ao observar Jesus e seus discípulos, os discípulos de João ficaram indignados, pois viram que eles não observavam a prática religiosa do jejum. Mateus capítulo 9, verso 14, novamente, diz: Vieram, pois, os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não jejuam? Aqueles homens não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eles não entendiam diante de quem eles estavam. E eles estavam preocupados com normas. Os judeus, eles tinham a prática do jejum. E entenda que o jejum, ele não é uma ordenança. Ordenança é, faça porque eu estou mandando. Ele é uma sugestão. O jejum, ele tem como finalidade aproximarmos de Deus. E você ter mais intimidade com o Senhor. Você não jejua para você ter um novo emprego, você não jejua para você ter a saúde, você não jejua para ter um negócio próspero, você jejua para você estar próximo de Deus. Receber as instruções do Senhor, ouvir a voz dele e interpretar aquilo que ele estava falando. E os judeus, eles tinham tempo de jejum na época da expiação. Era um tempo em que as pessoas, elas tinham uma cerimônia especial, em que eles iam pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados. Tanto que aquela passagem é conhecida: se você tem alguma coisa contra o teu irmão, você vai lá, pede perdão a ele primeiro, para depois você vir e colocar a sua oferta no altar. Não é uma prática comum, era um dia específico, chamado de Yom Kippur. Era o dia da expiação, o dia do perdão. Aquele dia, as pessoas elas tinham que fazer o jejum e algumas outras festas. Os fariseus, eles começam a complicar um pouco mais. E eles decidem que os jejuns deles eram 2 vezes por semana. E os discípulos de João Batista compram essa ideia. E eles também jejuam, e não há problema nenhum se você jejua 1 dia por semana, se você jejua 2, 3, se você jejua 24 horas, 48, 72, ou mais ou menos, não importa. Isso é uma coisa particular minha e do Senhor. É eu e o Senhor. Mas o que acontece com aqueles homens é que eles tinham a prática, que era saudável inclusive fisicamente, mas eles queriam que as pessoas fizessem aquilo também como uma prática de ordenança nas Escrituras, o que não é. Helena, presta atenção e para de brincar com a pulseira. Havia uma ordenança? Não, era uma prática que as pessoas tinham. Então existem ordenanças na palavra, mas também existem sugestões, e o jejum é uma delas. Você acredita aqui que Mateus está se referindo aos seguidores de João Batista, que nunca aceitaram a supremacia de Jesus sobre João, e que no fim do século I tinham desenvolvido a sua própria seita. E a gente vê muitas igrejas nesse contexto. A gente tem a igreja presbiteriana, a gente tem a igreja batista, a gente tem a igreja Assembleia de Deus como as principais, e aí você vai tendo variações, que nem sempre se referem a uma verdadeira igreja batista, ou uma igreja presbiteriana, ou Assembleia de Deus, mas as pessoas começam a criar uma série de coisas que foi o que os discípulos de João Batista fizeram aqui. No Antigo Testamento, Deus ordenou que o povo jejuasse no dia da expiação e em algumas outras ocasiões especiais. Contudo, na época em que Jesus apareceu, os fariseus haviam dado uma nova tradição religiosa de jejuar 2 vezes por semana. E eles falam: João seguia essa tradição, de modo que ele e seus discípulos jejuavam mais do que a maioria dos judeus. E não há problema nenhum em você ter uma prática religiosa maior do que os outros. O problema é você querer impor isso sobre outras pessoas.
E eu não posso impor práticas religiosas sobre outras pessoas. Então, quando nós vemos, por exemplo, a questão da doutrina mariana, em que lá pelo sei lá que século, um papa acha que Maria ela é uma pessoa digna de ser adorada e louvada. O cara teve a decisão dele lá, e aí o que ele faz? Ele vai lá e coloca aquilo como uma norma. Se eu acredito, todos têm que acreditar. Se eu faço, todos têm que fazer. E é algo que o mundo deseja fazer comigo e com você. Quando em Romanos 12:2 diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, é exatamente o mundo que está querendo colocar a forma sobre as nossas vidas. Você tem que ser nesse padrão. Você, se está na igreja, você tem que usar terno, você tem que usar gravata, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que usar o cabelo comprido, curto, não pode usar maquiagem, você homem tem que fazer isso, fazer aquilo outro, porque as pessoas elas querem todo mundo igual. Não é nada diferente do que a cultura comunista quer, que eles querem todo mundo igual, pensando da mesma maneira. Enquanto todo mundo do Brasil estiver aficionado no jogo do Brasil e achando que isso é o máximo e que o Brasil ganhar ou perder, ele vai influenciar a vida dele para sempre, eles estão infelizes. Todo mundo for com aquela expectativa, o Brasil ele vai pegar um país de segundo, terceiro mundo, Marrocos. Quem é Marrocos no mundo do futebol? Ninguém. Tem um jogador ou outro importante. E aí, Marrocos faz o primeiro gol, o Brasil empata. O que isso mudou na sua vida? Amanhã vai mudar alguma coisa nas suas contas? O seu relacionamento com o seu cônjuge, com seus pais, vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. Mas as pessoas elas ficam sempre buscando alternativas. E nesse caso, os fariseus eles traziam a prática do jejum. Como os fariseus, alguns discípulos de João estavam presos, e esse é o problema, aos rituais da religião, ao aspecto externo da piedade, que os levou a ficarem escandalizados com a forma como Jesus instruía seus seguidores. Os discípulos de João jejuavam regularmente, mas Jesus e seus discípulos não só não jejuavam, mas eles comiam e bebiam. Interessante que certa vez Jesus ele fala, vocês são complicados, porque João Batista ele veio, não comia nada, comia gafanhoto e mel silvestre. E vocês falavam que ele era ruim. Eu venho, como e bebo e eu também estou errado. O que é para vocês que serve? E quando nós olhamos Eclesiastes capítulo 3, ele fala que há tempo para todas as coisas. Essas mesmas pessoas que criticavam Jesus, eles esquecem os ensinamentos. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para trabalhar, há tempo de descansar. Hoje o Felipe estava com o boné lá, day off, quer dizer, de descanso. Quiçá vocês tivessem sempre um dia de descanso. Um dia para vocês poderem ter com seus familiares, para você poder ter um tempo de descanso, ficar na frente de uma tela, seja na frente da televisão, seja no cinema, poder comer, poder estar num parque, como eu sugeri algumas vezes a vocês. Day off. Há tempo para todas as coisas. Jesus responde, vamos lá, Mateus 9:15, e diz assim, podem acaso estar tristes os convidados com o casamento enquanto o noivo está com eles? Entenda que no Antigo Testamento, muitas vezes nós vemos a condição do jejum, mas o jejum associado à tristeza. As pessoas elas estavam magoadas, tristes, entristecidas, e elas praticavam o jejum para tentar receber algum consolo do Senhor. Em contraste a essas situações de tristeza, havia as festas de casamento, em que duravam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, em festa, em alegria. É interessante que quando você pega uma seita, como por exemplo os Testemunhos de Jeová, se você falar em aniversário para eles, eles abominam. Mas quando se fala em festa de casamento, eles explodem e gastam e fica aquela festa. Casamento é um momento de alegria, é um momento de mudança, ou deveria ser um momento de mudança. Por isso que o casamento ele tem que ser algo especial. E deve ser praticado uma vez só. Deve ser. As pessoas que não têm o privilégio têm sempre uma segunda oportunidade, mas nunca a segunda casa, ela vai ter a glória da primeira. Não quer dizer que não vai haver a felicidade da mesma. Jesus havia se colocado no lugar do noivo, visto que Deus chama Israel de noiva, e enviou o seu filho para ser o seu esposo. Assim Jesus falou aos discípulos de João que o esposo, o noivo, ele estava presente. Era momento de festa, não era momento de tristeza. Era momento de alegria entre aquelas pessoas.
Logo, Jesus, depois disso, ele iria ensinar as pessoas e falar a respeito também de sofrimento. Ele apenas ensinou que haveria um tempo em que o noivo seria tirado. Então nós temos o tempo da alegria e o tempo da tristeza. O tempo em que os nossos entes queridos estão conosco e o tempo que não estão conosco. E a gente tem que viver esses momentos de uma forma muito intensa. Esse momento da tirada do noivo é um momento de tristeza, e ele fala: dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Está falando de mim e de vocês. A partir da saída de Cristo, dentro do contexto terreno, nós temos que jejuar. Não como ordenança, mas com desejo de se aproximar do Senhor. Eu já tive uma prática de jejum muito mais intensa, e estou tentando retomar essa prática de jejum, porque eu quero estar mais próximo do Senhor. Julia, vira para frente, vira. Eu quero estar mais próximo do Senhor. É algo que tem que convencer você individualmente, aquilo que nós falamos do chamado. Se o Senhor não te convencer disso, você vai continuar achando que isso não tem nenhuma importância, mas tem. Em seguida, tomando algumas ilustrações da vida cotidiana da época, que era algo que Jesus fazia bastante, ele procurou oferecer aos discípulos de João uma compreensão mais profunda do que estava acontecendo. E ele fala: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Quando você compra uma roupa nova, se você comprar ela justa, na primeira lavada pode ser que ela encolha. Se for um tecido de algodão, esses plásticos de hoje, poliéster, mas eu não sei como funciona, mas normalmente o que acontece é que a roupa ela acaba dando uma encolhida, tá? E o que Jesus está falando? Ele está falando que se você tem uma roupa que tem um buraco, e você tenta fazer um remendo colocando um pano novo, e aí na primeira lavada ele vai lavar, o que vai acontecer? Aquele pano novo, ele vai encolher. Só o outro pano, ele vai permanecer da mesma maneira. Aí o que acontece é que aquele pano, ao encolher, ele rasga. E ele, além de rasgar o pedaço que estava, ele aumenta o buraco. Então esse é o primeiro ensino que Jesus traz. E aí ele começa olhando e vai e fala uma segunda coisa: nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres velhos, em odres novos, e ambos se conservam. A mesma dinâmica. Haviam odres que eram receptáculos com pelo, com pele de bode ou de carneiro, alguma coisa desse tipo. E aí você pegava o animal, fazia o receptáculo ali, colocava o vinho dentro, criava um procedimento de você tampar. E aí o que acontecia é que aquele fermento, ele tinha a prática e a tendência de fermentar. Se você começa a colocar o suco de uva naquela condição, ele vai fermentando até que ele vira vinho. E o que acontece é que tem gás. É como a Coca-Cola. Você abre a Coca-Cola, o Guaraná, você abre e dá aquele... O que é aquele gás? Está preso. A mesma coisa está lá. O que acontece é aquele vinho, ele começava a fermentar e ele ia aumentando, aumentando. Se o odre que estava ali, ele era um odre velho, aquele pano, aquele tecido, aquela pele, ele já tinha esticado ao que? Ao máximo. Porque já tinha sido colocado vinho novo nele e ele esticou ao máximo. Quando você coloca um vinho novo no odre velho, o que acontece? Ele se rompe. Tanto o pano como o odre, as pessoas não faziam. E ele está trazendo exatamente essa ilustração. Se vocês olham para o pano e vocês não fazem o remendo, porque senão rasga. Se vocês têm o vinho novo, vocês não colocam no odre velho, porque senão estraga e você perde o vinho e você perde o odre. O que está acontecendo para vocês permitirem que essa tradição elas fiquem aprisionando vocês? Jesus, ele traz um ensinamento profundo aqui. O que ele está falando ali é algo mudou. E como mudou algo, a gente tem que pensar também em um novo procedimento. O que Jesus estava querendo dizer com essas respostas era que uma nova era e uma nova aliança haviam chegado. Que é algo que nós falamos hoje pela manhã. A vinda de Jesus na tua vida mudou o quê? É apenas mais uma cerimônia, é mais um momento, porque o funcionário, quando eu era funcionário da Philips, eu chegava lá, pegava meu cartão de ponto,
clac, batia. Chegava lá às 7h30. Horário de almoço, entrada. Horário de saída. E depois, horário de saída, fim do almoço, e depois, horário de saída. E eu fazia isso todo mês, chegava no fim, meu cartão de ponto, ele ia lá para o RH olhava as minhas presenças, se eu tinha tido a frequência perfeita, eu recebia meu repouso semanal remunerado, se eu não tinha, era descontado, e assim era feito em todos os dias. Será que o cristianismo para você é isso? Você vem todos os dias para que no dia do juízo o Senhor olhe e fale assim, olha, fulano participou da IBD todos os dias, o fulano participou do culto todos os dias? Muitas pessoas acham que é assim o cristianismo, e o cristianismo não é assim. Ele, Jesus, veio para provocar uma mudança radical, tão radical, que não seria mais possível prosseguir com antigos costumes, e nós já falamos, que costumes são esses que são eliminados, leis cerimoniais. Naquela época, o sacerdote ele tinha umas funções que hoje não tem mais. Então você pode, em qualquer momento do seu dia, parar, orar ao Senhor, buscar o Senhor, inclusive jejuar, sem que haja a anuência de um sacerdote. Apesar que existem igrejas aí que se você for comprar o carro, você tem que perguntar para o pastor qual é a cor do carro, que cor que você tem que comprar. Isso existe. Eu já passei em igrejas em que é assim a prática. O gabinete do pastor está o tempo inteiro ocupado, por quê? Se você não falar e não pedir autorização, aquilo ali é amaldiçoado. As pessoas elas ficam presas a formas de agir. Nos últimos anos, a política foi dominada por pedidos de mudança. As pessoas gritam, mudança, 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 mudança. E aí eu fico com o desejo de perguntar, que mudança vocês querem? Em si mesmo, a mudança nem sempre ela é boa. Se a pessoa ela tiver uma doença, ou se ela sofrer algum revés, aquilo não é bom. Então, às vezes, a não mudança, ela é algo bom. Não fazer nada é fazer algo. É interessante isso. As pessoas acham que sempre tem que estar fazendo alguma coisa, renovando, casamento tem que ser apimentado, não sei o quê. Às vezes não fazer nada, está perfeito. Você não tem que mudar nada. Mas quando você olha num tempo como esse, você chega para um político e fala para ele assim, você está vendo a política pública, por exemplo, do saneamento básico em tal região que não tem? O que você acha disso? Ele fala, eu acho realmente que tem que mudar, mas não agora que é ano eleitoral. E você pode fazer quantas perguntas você quiser, e você vai ver que coisas que são realmente importantes, dificilmente a pessoa ela vai fazer em época de eleição, porque se ela fizer, pode ser que o outro político que ganhe, talvez não do partido dele, seja a pessoa que seja beneficiada com aquela obra. Não se pensa em função de país, como muitas vezes a igreja não pensa em função de reino. As pessoas elas estão preocupadas, muito preocupadas com o próprio reino deles, enquanto a gente tem que se preocupar com o reino de Deus dentro de uma massa total. Jesus disse aos discípulos de João que uma mudança fundamental tinha ocorrido. Ele estava dizendo de modo sutil que o Messias, pela qual eles acreditavam, em que eles estavam buscando, estava diante deles. Não era hora deles se preocuparem nem com banquetes, nem com jejum. Quando eu percebo que alguém faltou na IBD, no culto, numa reunião, e eu sei que essa pessoa é frequente, eu ligo para a pessoa, para ver se aconteceu alguma coisa. Porque eu estou acostumado com pessoas que às vezes tem um problema, qualquer que seja, e a pessoa ela não pode comparecer. Mas a gente percebe dentro da minha caminhada cristã, em que as pessoas, tem algumas pessoas que não levam muito a sério. Por isso que eu já estabeleci uma regra dentro do discipulado, que é 3 canos, não precisa ligar de novo, não precisa voltar. Então toda vez que a gente faz discipulado, faz alguma coisa, você tem que estabelecer algumas regras, e nas nossas casas também tem que ter essas regras. Porque se não houver essas regras, as pessoas elas acham que está tudo certo, e não está tudo certo. Jesus está falando para aqueles homens, vocês estão tão preocupados com jejum, sendo que o próprio Deus está diante de vocês, que era o mesmo problema dos fariseus. O que motiva alguém à escolha de ir à igreja uma vez por mês ou ter uma vida rasa diante do Senhor? É como colocar remindo novo em roupa velha. É um cristianismo de retalhos. Qual a finalidade de você continuar vindo na igreja se você não tem nenhum tipo de mudança?
Tinha uma pessoa que congregava conosco que sempre me chamava a atenção. E ela falava assim: pô, pastor, a gente ora para o senhor, para o Deus mandar a gente para cá, e aí o senhor fica falando assim, parece que você está querendo que as pessoas vão embora. Mas ela está perdendo tempo. Se você está na igreja e você não acredita naquilo que está sendo falado, você não acredita no reino de Deus, é perda de tempo. Apenas a sua presença diante do julgamento celestial não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada. Você não vai poder apresentar para o Senhor o seu cartão de ponto e falar: Senhor, como eu tive aí 5 anos, 10 anos, 15 anos de frequência na igreja, então eu sou apto a entrar no reino dos céus. E o Senhor vai olhar para você e falar: não vos conheço. A pessoa imagina: vou consultar Deus essa semana, talvez eu ganhe algo por isso. Isso não é cristianismo. Nós somos chamados a nos revestir de Cristo. Romanos 13, 14. Romanos capítulo 13, verso 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus. De novo, 13. Antes, andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em pudicícias, dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Nosso Deus, Ele quer de mim e de você o nosso ser de uma forma integral. Ele não nos chama para que nós fiquemos envolvidos em uma religião. Você não é chamado a ser religioso. Ele nos ordena termos um compromisso com Ele de toda a nossa alma. Marcos capítulo 12, verso 30. Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Ele não quer nada menos do que tudo. É como uma cerimônia de casamento. Você não tem como amar a sua esposa ou o seu marido 30%, 70%, 99%. Não, é 100%. Ou é tudo ou é nada. Casamento é essa mortificação diária em que você abre mão de si em prol do outro. O cristianismo não é uma atividade de meio período, e sim, de fato, é tudo ou nada. Quando eu fui chamado para o tempo integral, eu entendi isso. Tanto que qualquer oferta de trabalho e emprego, e algumas aparecem semanalmente para mim, eu falo: se isso não influenciar dentro do meu chamado vocacional, beleza. Eu estou aqui para trabalhar. Eu vejo vocês como pessoas que trabalham duro. Eu trabalho duro também. Eu sou uma pessoa que me dedico ao trabalho duro. Eu não tenho medo, não tenho dificuldade, apesar de eu ter quase o dobro da idade de muitos aqui. Eu não tenho medo com isso. Eu trabalho duro, mas eu tenho uma vocação. A minha vocação maior é Deus. A minha vocação segunda é a minha família, a terceira é vocês. Então, qualquer coisa que não atrapalhe isso, não tem problema. Tanto que dias de domingo, eu não aceito convite. Pessoal, eu fui chamado para dar um curso lá no Maranhão, mais uma vez em outra igreja. E aí a pessoa: não, mas eu quero que você fique domingo à noite. Eu falei: não fico. Ah, pastor, por quê? Eu falei: não, eu tenho um compromisso com a minha igreja. O Senhor, Ele me levantou para um grupo pequeno, mas um grupo de pessoas que eu sou chamado para esse grupo. Se você quiser que eu volte 7:30 da manhã, 5 da manhã, 4 da manhã, tem problema nenhum. E foi assim que Ele fez. Vou sair de lá 3:30, 4 horas da manhã, chego 6 aqui, vou tomar um banho e venho para Dominical. Não tem essa conversa, porque é o meu chamado. Mas os discípulos de João Batista não entendiam, ou não queriam entender. Uma outra pessoa que teve essa dificuldade foi Judas. Havia um bispo na Austrália que contava com a ajuda de um jovem. Era uma igreja grande. E naquele dia, quando ele chegou diante do jovem, o jovem estava com a barba por fazer. E ele olhou para o jovem e falou assim: jovem, por que você não se barbeou? Ele falou assim: eu diariamente acordo e oro a Deus pedindo a direção do Espírito Santo para todas as coisas. E o bispo falou para ele assim: parabéns, é isso mesmo.
Mas o que é que você está falando em relação à sua barba? Não, sim, também antes de eu decidir me barbear, eu oro pedindo a direção de Deus. Se Deus me instruir a barbear, eu me barbeio. Se não for, eu não me barbeio. E ele fala assim, vou te dar um conselho prático. Se barbeia todo domingo, todo dia. Tira essa dificuldade tanto da sua vida, como da dificuldade de você ficar clamando ao Espírito Santo por uma coisa tão tola como essa. O que ele estava querendo dizer? Existem hábitos. Eu insisto com as pessoas a leitura da palavra. E eu tenho feito isso, eu tenho mudado algumas coisas. Então hoje, se a pessoa ela quer fazer um discipulado comigo, ela vai ter que ter uma leitura devocional diária. E ela tem que mandar para mim o texto bíblico. Olha, eu li Mateus 1, Mateus 2, Mateus 5, Mateus 7. De vez em quando eu olho para a pessoa e falo assim, e você não tem vergonha na cara não de ler só um versículo, um capítulo só? Aí a pessoa se constrange, lê 2, daqui a pouco aquilo fica comum. O desenvolvimento de hábitos, eles são importantes, mas a gente tem que ter uma finalidade específica. Por que eu estou tendo esse hábito? Qual é a finalidade disso? O bispo estava ajudando o jovem a entender que não era possível cuidar da sua higiene através de retalhos ou apenas aguardando instruções. Tratava-se de uma questão de disciplina e hábito, e talvez seja uma das grandes dificuldades do cristão. O cristão, ele tem uma condição muito clara em relação a uma série de coisas que privilegiam ele. Já usamos alguns exemplos. Você não se atrasa para um voo nacional ou internacional, ou você não se atrasa para uma saída de um ponto de ônibus lá na rodoviária, porque o ônibus ele não vai te esperar. E você sabe disso. Mas como você sabe que a porta está aberta e você pode chegar 1 minuto depois, 5, 10 depois, ainda vir atrapalhando todo mundo, isso é uma prática que vocês têm que mudar. Se você chega atrasado, você senta quietinho, abaixa a cabeça, pede perdão ao Senhor pela sua falta de respeito a Ele e fica quieto, não atrapalhe os outros. Mas eu vejo, a pessoa chega, olha aí, me dá um beijo, cumprimenta, a criança está prestando atenção, vai lá e dá um beijo na testa. Não é momento disso. Você faz isso na sua casa, você faz isso em qualquer evento social, mas não na igreja. Chegou atrasado, aconteceu um infortúnio, senta quietinho, não chama a atenção de ninguém. Sabe aquela figura do aluno que chegou atrasado na aula? Ele não vai ficar cumprimentando ninguém, porque ele sabe que se ele cumprimentar, o professor chama atenção, ele vai quietinho e senta no banquinho dele e fica quietinho. Você tem que fazer a mesma coisa. Nós temos que desenvolver hábitos. Nós temos que entender que o dia do Senhor é o dia do Senhor. O nosso culto, ele começa na dominical das 9h30 até as 11h30, e o nosso culto noturno das 19 até as 20, 30, 20, 40, um pouquinho mais, depende do dia. Então você sabe que naquele período você tem uma ocupação. Se você sabe, parece que é tão lógico, mas as pessoas elas não entendem isso. Se eu sei que eu demoro meia hora para chegar na igreja, eu tenho que sair de casa no máximo às 6h30. Se eu sair às 6h40, eu vou chegar 10 minutos atrasado. É um ensinamento tão básico como esse ensinamento que Jesus está trazendo aqui. Nós temos um novo tempo. São novas normas, novas regras. A assiduidade da igreja é a mesma coisa. A leitura e a oração é a mesma coisa. Ela tem que se tornar um hábito. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos dos meios da graça. Nós precisamos da comunhão com cristãos. E naturalmente esse tipo de disciplina deve marcar todos os aspectos da minha vida no meu dia a dia. Eu não tenho que ser uma pessoa que sou cristão apenas na igreja. Eu tenho que ser na escola. Eu tenho que ser na academia. Eu tenho que ser no restaurante. Eu tenho que ser em qualquer lugar. Você se revestiu de Cristo por completo? Atos capítulo 1, verso 8. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Efésios capítulo 6, verso 11.
Efésios capítulo 6, verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Se você não se reveste de toda a armadura de Deus, você fica de que jeito? Fraco, suscetível às ações de Satanás e às ciladas dele. Colossenses capítulo 3, verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. O que Deus está falando aqui através do apóstolo Paulo? A sua vestidura, ela tem que ser misericórdia. Você tem que ser misericordioso com as pessoas. Você tem que ser bondoso com as pessoas. Você tem que ser humilde, você não pode querer se engrandecer diante das pessoas. Você tem que ser manso nas respostas e que você tem que ser longânimo ou paciente. Para de ser o crente pavio curto e seja uma pessoa que seja mais paciente com as pessoas que não conseguiram chegar até o ponto que pelo menos você acha que você está. Você já comprometeu-se com ele de corpo e alma? Vou pegar o caminho do Ales aí fazendo as perguntas. Você já se revestiu de Cristo por completo? Você já se comprometeu com ele de corpo e alma? É disso que o texto está falando, compromisso. Deus não está interessado em acrescentar religião à sua vida. Ele não está preocupado que você seja religioso ou não. Ele enviou um Salvador, que é Cristo, que é o nosso Senhor. Glória a Deus. Ele quer que você receba Cristo por completo em todo o seu ser. Ou é tudo ou é nada. Ou é tudo ou nada mais tem importância para Deus. Você pode se colocar de uma forma bem vestida, ser uma pessoa moralmente educada, mas se você não se revestir, e nós lemos alguns textos de muitos que existem, se você não se revestir de Cristo, se as pessoas não olharem para você e verem o cristianismo em todas as suas atitudes, você falhou. Senhor Deus, Tu és adorado, bendito e majestoso. Temos, Pai querido, falhado, errado. Nós temos, Pai querido, não sido revestidos totalmente pelo Senhor. Não damos um testemunho verdadeiro da Tua graça, do Teu amor. As pessoas nos veem como um deles, como pessoas mortas. E nós, Pai, não fazemos questão nenhuma de modificarmos o nosso jeito de agir, porque nós estamos confortáveis em as pessoas ímpias, mundanas, mortas, acharem que nós somos iguais a eles. Que o Senhor possa constranger o nosso coração, que cada um de nós possa ser um agente de mudança no nosso trabalho, na nossa família, no local onde nós estudamos, onde nós passarmos. Que o Teu nome seja identificado através de seres humanos, pecadores como nós, mas que pessoas justificadas em Cristo. Em nome de Jesus, amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.